Oi, amigos, tudo bem? Hoje o filme, por incrível que pareça, não é de terror, é extraordinário e logo mais vocês vão entender por que eu estou assim neste filme. E vamos lá se emocionar um pouquinho. Esse é um filme que retrata uma menininha de 10 anos que já fez 27 cirurgias. Só que a grande maioria delas foi pra ele conseguir ouvir, ele conseguir enxergar. Era tipo pra formar um rosto que faça coisas mais funcionais no sentido de pra você conseguir viver mesmo, sabe? E não esteticamente falando, é muito mais reparador do que pra ficar bonitinho, vamos botar assim. E aí ele mesmo fala no filme que essas cirurgias não ajudaram ele a ser normal, e com isso ele sofre bastante. E pensando nisso, que mesmo eu tendo feito testes e alguns tendo ficado melhores, outros não tanto, e coisas assim, que eu decidi que eu não vou fazer hoje a maquiagem que foi feita pro filme do Aug. Eu acho que essa maquiagem é uma maquiagem que somente funciona nessa situação, para esse filme específico. Então não faz sentido eu ensinar ela aqui, porque esse filme já foi feito, ele não precisa ser feito por mais ninguém, então ela não é uma fantasia, ela retrata uma doença, e as pessoas que têm essa doença não iam gostar de ver outras pessoas imitando isso no seu próprio rosto, entende? Então, mesmo eu tendo feito pra testar e tal, eu não me sentia muito bem, e eu decidi que eu não vou fazer isso aqui. Fantasias são outro tipo de coisa. E no filme tem uma cena que é a cena do Halloween, que inclusive é importante pra história. E nela sim as pessoas usam fantasias. E eu vou fazer uma dessas fantasias, que é a fantasia que o Aug usa, que é a de pânico, que inclusive é a que faz ele descobrir várias coisas. Esse filme foi indicado à categoria de melhor maquiagem e cabelo no Oscar. E por isso nós estamos fazendo ele. Mas ele também tem outras coisas a se destacar. Ele transformou o ator num personagem completamente diferente do que ele é na vida real. E bem mais próximo do que seria o garotinho que inspirou o personagem. Mas há outras coisas que ganham nesse filme também, como, por exemplo, a intenção principal. Porque o filme certamente é feito para ensinar e emocionar. Esse é, tipo, o foco maior dele, sem dúvidas. E ele funciona muito bem para isso. Algo que me incomodou um pouco no filme, mas que por alguns lados eu entendo, é o fato de eles terem feito um eufemismo com como seria o rosto dessa criança, porque o Aug, tanto no filme quanto no livro que eu li, em 2014, passa por muitas e muitas coisas na escola, que é o que dá o filme, né? Ele estudava em casa com a mãe até os 10 anos, e a partir daí a mãe dele acha que já não é mais capaz de ensinar e resolve que vai botar ele na escola normal. E ele sofre muito bullying, as pessoas zoam muito ele, acontece muita coisa. E eu acho que todo mundo que leu o livro imaginou mais pesado do que realmente é. Tipo, o rosto é diferente, mas eu acho que é algo que, assim, no início você pode olhar, ficar meio... Tá, isso é diferente, mas você vai ter consciência de incluir a pessoa e passou. Mas não acho que é algo que faria sofrer tanto quanto fez no filme. E aí eu fui procurar como é que é o menino que inspirou o filme, e realmente é mais, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu entendo que provavelmente eles fizeram isso por dois motivos. Os dois relacionados a crianças. O filme com certeza vai levar várias crianças, ou levou, né? Porque já tá no cinema há um tempo. Várias crianças pra assistir. E eu acho que eles tiveram esses dois medos. Um deles de que as crianças tivessem medo do menino, que seria um problema muito grande, que é pra você criar empatia, né? E não, tipo, não querer assistir. E outro, que eu acho que seria até pior, é que as crianças que estão assistindo acharem aquilo tão distinto do que estavam acostumadas, que em vez delas fazerem o que o filme quer ensinar, que é tipo acolher o diferente e tudo mais, elas começarem a falar do menino também. Sabe? Eu acho que isso seria exatamente o oposto de qualquer coisa que quisesse se passar e que não ia acrescentar em nada. Nós passamos o pancake branco, que se você não sabe muito bem como funciona, você molha uma esponjinha, passa no negocinho e vem passando, e ele vira como se fosse essa tinta que seca.
e é mais difícil de sair do que realmente uma tinta. Nesse caso, é diferente daquele vídeo que eu fiz de Viva a Vida é uma Festa, vou botar o link aqui em cima, porque no caso do Miguel, lá do outro filme, era pra parecer uma maquiagem, então era pra ficar um branco mais claro, mais falhado e tudo bem. Aqui a gente veio tentando uniformizar e botar o mais claro possível. Pode não estar 100%, mas como a gente ainda vai fazer os detalhes em preto e tal, vai ficar cada vez mais próximo do que a gente tá buscando. Agora nós vamos vir com tinta preta pra fazer o nariz, os olhos e a boca do Pânico. Agora eu peguei esse lápis de olho preto, vou fazer mais ou menos como tem que ser esses desenhos pra depois vir pintando com a mesma tinta que eu usei pra fazer o nariz. Considerando que eu já tinha lido o livro alguns anos atrás, é inevitável fazer as comparações. Entre uma coisa e a outra. Porém, eu não vou fazer igual aquelas pessoas chatas que só ficam assim, porque em livro tem muito mais detalhes e sei lá o que, porque eu tenho noção da diferença de uma mídia e da outra e de como funcionam os formatos das duas coisas e que filmes são coisas que têm tempo específico, tipo, existem curtas, médias e longas metragens. Então a minha comparação é em outro sentido. Eu quero saber, tipo, eu vou falar mais ou menos o que eu acho que mudou, o que permaneceu e o que ganhou com o filme, o que é melhor no livro e etc. O livro, eu acho que tem muitas metáforas e coisas assim que mostram mais a imaginação infantil, que ganha muito e que poderia ter um pouco mais no filme. Mas eu acho que em alguns momentos do filme isso ficou explícito também. Agora nós vamos vir de volta com a tinta, por cima disso que a gente fez, vai corrigir e tudo mais. Um dos momentos que eu acho que o filme retratou bem a metáfora e tudo mais, como no livro tem, foi em relação ao quarto do Aug, que o filme abre como se fosse uma história completamente diferente, num mundo de fantasia do universo e astronauta e coisa assim. E aí vai abaixando e você vê que é o Aug dentro do quarto dele que tem essa temática e tudo mais. Eu achei que aí eles conseguiram trazer um pouco disso. E algo que eu acho que ganhou muito mais no filme do que no livro foi a relação da Via e da mãe. As questões dela se sentindo sozinha e sem atenção. E as brigas mesmo, eu acho que no filme isso teve uma potencializada, assim, muito maior do que no livro. O que é bacana, né, que você vê que com audiovisual certas coisas ganham, porque você tem o apoio do visual, você tem o apoio de várias coisas que no livro você não tem, então tem isso, assim, no livro algumas coisas foram mais, no filme outras foram mais, e as duas paradas funcionam. Essa parte da boca vai ter que ser um pouco em relação à proporção do seu rosto, né? A boca do Pânico é gigante, mas você tem que ir até onde seu queixo deixa. Antes do que eu já expliquei, eu também achei bacana fazer essa maquiagem, porque o Halloween é super importante pro Aug. Ele diz que é um momento em que todos estão maquiados, todos estão com o rosto escondido, todos estão com máscaras. Então não existe quem é diferente, tá todo mundo diferente. E aí ele não se sente destoando das pessoas, ele não sabe quem tá cumprimentando ele, mas todo mundo fala com ele normalmente, diferente do cotidiano. E aí, logo no Halloween que ele vai passar na escola, isso é um pouco quebrado e dá um dos momentos mais tristes do filme, que eu achei muito bem planejado e eu fiquei muito assim, gente, por que as pessoas são tão ruins? Parece Pânico? Parece mesmo? Quando fecha o olho? Porque de olho aberto parece mais ou menos, parece, sei lá, um panda. Panda. Esse é um filme que, apesar da narrativa bem clássica, de um roteiro que você sabe
aonde quer te levar e tal, com umas frases clichês. Tem um professor que é basicamente o professor que vai dar frases clichês pra turma, tipo, ele fala que ele vai passar cada mês uma frase. Então, assim, a história é assim, mas ela funciona e te leva com ela. Principalmente porque não tem só o drama do algo. Eu acho que se tivesse só esse, uma hora ia ficar batido. Mas não, todo mundo ali acaba tendo certas complicações, sabe? Por conta da situação dele também. Mas, tipo, até o menininho que faz mal e tudo mais, depois você fica meio assim... Não é dele que vem, sabe? Ele é só uma criança. Aquilo ali vem de outros lugares. E de outras situações que ele passou também. Agora nós vamos pegar tinta vermelha e fazer sangues espalhados por aí. E agora estamos aqui, prontíssimos pra curtir como algo curtiu ou não tanto. E foi isso. Esse é um filme bem clássico que veio, tipo, fazendo essa readaptação do livro, que é um livro considerado bastante bom. O filme, pro que foi proposto, também é considerado bom. Eu acho que ele tem realmente grandes chances de ganhar a categoria de melhor maquiagem. Talvez não por conta de O Destino de uma Nação, tá aí uma briga intensa. Se você quer se emocionar, quer saber sobre uma pessoa, tipo, que foi vivendo batalhas e quer ouvir frases bonitas como, por exemplo, todas as pessoas merecem ser aplaudidas de pé pelo menos uma vez na vida, é um filme bem indicado. Um beijo, até o próximo. Voltem aqui às segundas e sextas. A maratona do Oscar acabou, mas o Cinemakes não, então não me abandonem e voltem aí. Se inscrevam, curtam, ativem o sininho e até o próximo.